Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 11 de junho de 2021. Como disse o Gustavão ali, sextou, né? Glória a Deus, né? Estamos iniciando aí o final de semana, né? O final de semana que vai ser certamente na bênção do Senhor. Bom, devocional de hoje, a partir de 2 Reis, capítulos 4 e 5. A pergunta que eu quero fazer para nós iniciarmos aqui o nosso devocional é: o que uma viúva pobre, uma mulher estéril, um bando de profetas esfomeados e um general pagão têm em comum? O que esse grupo de pessoas tão distintos tem em comum? Segundo o texto bíblico que nós meditamos nessa manhã, esses grupos tão distintos, tão diferentes, vivendo em contextos completamente diferentes, esses 4 grupos de pessoas, todos eles experimentaram a graça salvadora, a graça curadora, a graça regeneradora de Deus. Poderíamos até nos incluir aqui nesse grupo, né? O que uma mulher pobre, uma viúva pobre, uma mulher rica estéril, um bando de profetas esfomeados, um general pagão e eu e você temos em comum. Todos nós fomos ou todos nós experimentamos a graça de Deus. E quando nós lemos aqui esse texto, isso fica evidente, porque esses 4 grupos aqui, esses 4 personagens aqui desse texto, estavam em uma condição em que eles não tinham alternativa. Normalmente, a busca do homem para alcançar salvação, né? E aí, quando a gente fala de salvação, parece que é só salvação eterna, né? Mas não é isso. Quando o homem busca no dinheiro, no sexo, no status, na fama, na família, a salvação que ele só encontra em Deus, ele certamente vai se ver diante de uma grande impossibilidade. E aí é que entra a palavra do Evangelho como alternativa para o homem ter respostas às grandes dúvidas que ele está procurando. Então, esses 4 grupos aqui foram alvos da graça de Deus, foram alvos do amor de Deus, e quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que nós somos criados por Deus para depender de Deus. Deus, lá no Éden, ele nos criou tão ligados e tão conectados a ele, e Deus tinha e Deus tem, Deus espera que o homem dependa dele, porque depender de Deus, né, depender do Criador do universo. Então nós somos criados desde o início para essa graça, para essa misericórdia, para essa dependência. Mas nós sabemos, né, Adão e Eva escolheram por andar por conta própria. Porque quando Deus diz que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não disse que eles não deveriam ter o conhecimento do bem e do mal. Na verdade, essa sutileza enganadora da serpente com Eva, né? Dizendo que Deus queria reter algo deles, né? Dizendo, olha, Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Mas Deus nunca disse isso, não era plano de Deus. Na verdade, Deus disse, olha, vocês podem conhecer o bem e o mal, mas não através da árvore. Conheça o bem e o mal através de mim. Eu quero que vocês dependam de mim e não dependam da árvore para vocês conhecerem o bem e o mal. Quando o homem escolhe andar por conta própria, e aí nós, primeiro, temos experiência empírica, porque nós, em muitos momentos, escolhemos andar por conta própria, né? Escolhemos as nossas próprias, nossos próprios pensamentos, os nossos próprios dilemas, as nossas próprias crises existenciais, enfim, escolhemos andar por conta própria. Quando o homem escolhe andar por conta própria, esse é o maior sinal de arrogância e insensatez que um homem pode apresentar. Um homem que não reconhece, um homem que não confia, um homem que escolhe andar por conta própria, esse homem está demonstrando, primeiro, arrogância, porque mal sabe ele que ele só está vivo pela misericórdia de Deus,
Então, por mais poderoso, por mais rico, por mais importante que um homem seja, uma pessoa seja, ela depende de Deus. Ela só está viva porque Deus quis. Então, quando alguém escolhe andar por conta própria, primeiro é um sinal de arrogância. Segundo, é um sinal de insensatez, de loucura. Na verdade, de burrice, né? Por quê? É porque você tem a opção de andar com o Rei da Glória. Você tem a opção de andar com aquele que criou todo o universo, a mente por trás do universo. E você escolhe andar por conta própria, então isso é um sinal de insensatez absurda. Isso é um sinal de insensatez sem qualquer tipo de limite. Então, nesse ponto, surge a pergunta, né? Se escolher andar por conta própria é um sinal de arrogância, se escolher andar por conta própria é um sinal de insensatez, e eu quero depender de Deus, como eu faço para viver na dependência de Deus? Bom, primeira coisa, confiando e descansando em Deus e em sua palavra. A palavra de Deus, ela tem, para mim e para você, todo o manual de vida que nós precisamos. A palavra de Deus, ela tem promessas com relação ao futuro. E nós sabemos que o futuro assombra os homens, né? Então, a Bíblia, ela tem promessas quanto ao futuro. Nós que seguimos a Deus, que confiamos em Deus, que vivemos na dependência de Deus, nós sabemos o que vai acontecer no futuro. E não precisa da mãe de Ná, nem de qualquer outra artifício humano para descobrir o futuro. Não, nós já sabemos o futuro. O futuro já nos foi previsto por Deus desde a eternidade, desde os primeiros passos do homem na Terra. Deus já havia dito o que seria o nosso futuro. Então, confiando, descansando na palavra de Deus, porque quem confia em Deus não teme más notícias. A Bíblia tem promessas com relação ao futuro, a Bíblia tem modo de viver nesse mundo, e nós estamos vivendo dias sombrios, né, amigos? Nós estamos vivendo dias que são desafiadores. Basta você ligar a sua televisão e começar a assistir não só os programas de televisão, mas também as propagandas. E você vai perceber que o mundo está ficando sombrio, cada vez mais sombrio, cada vez mais distante da palavra de Deus e dos ensinamentos deixados por Deus. Então, viver na dependência de Deus é confiar nos seus mandamentos, é confiar que tudo aquilo que ele disse, da forma como devemos viver nesse mundo, que é a mente por trás do universo que escreveu aquelas leis. Então, confiar e depender em Deus é, de fato, não temer más notícias. Então, você e eu, nós temos na palavra de Deus o manual que nós precisamos para viver o futuro, porque ele nos diz como será o futuro, também o presente, porque ele tem leis específicas e mandamentos específicos para como viver nesse mundo, e também ele pode nos falar do trato do passado. A palavra de Deus nos diz como nós devemos lidar com o passado. Então, a palavra de Deus é aquilo que nós devemos confiar e descansar. Então, como vivemos na dependência de Deus? Confiando e descansando em sua palavra em primeiro lugar. Em segundo lugar, parece óbvio, né? Mas preste atenção, colocando Deus em primeiro lugar. Quando a gente fala colocando Deus em primeiro lugar, isso pode cair em ouvidos surdos. Como assim, pastor Léo? Você pode ouvir o que eu estou dizendo aqui e já falar, não, esse aí eu já estou cumprindo. Não, eu já coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Deus é tudo, Deus é primeiro. Né? Aquelas perguntas, né, que a gente faz às vezes, né? Aí a pessoa fala, não, em primeiro lugar está Deus, né? Depois a minha família. Né? Então você já deve ter ouvido isso, já deve ter falado isso. Mas a pergunta, na verdade, uma boa forma de você medir isso é respondendo uma pergunta. Você já sentiu angústia diante da possibilidade de ficar eternamente longe de Deus? Eu vou repetir. Você já sentiu angústia, paura, pânico pela possibilidade de ficar eternamente longe de Deus?
Sinceramente, isso já passou pela sua cabeça? Você já algum dia acordou e falou, meu Deus, será que eu vou passar a eternidade longe do Senhor? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Não é simplesmente para te colocar medo. Essa é uma pergunta que eu faço de tempos em tempos para mim mesmo. Sabe por quê? Porque as minhas angústias, o que me tira o sono, o que me faz cansado, as coisas que me deixam tristes, preocupados, as minhas angústias, elas revelam as minhas prioridades. Então, se você vive angustiado pelo dinheiro, será que não é um sinal aí, não? Se você vive angustiado porque você ainda não viveu aquele grande amor da sua vida, aquele romance que Hollywood nos apresenta, né? Se você vive angustiado por isso, isso é um grande sinal. Se você vive angustiado por causa da sua família, da sua saúde, as suas angústias revelam quem está em primeiro lugar na sua vida. Então, responder quais são as suas angústias vai te dar um sinal de quem é que de fato está em primeiro lugar na sua vida. Se o que tira o sono, se o que te tira o sono não for o próprio Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz e a sua entrega de amor por mim e por você, de fato nós estamos revelando aí qual é a nossa prioridade. E não pense você que eu estou imune, não. Essa reflexão é a reflexão que eu fiz hoje de manhã na minha própria vida. Eu falei, o que será que me tira o sono? O que me dá angústia? Porque isso revela a minha dependência. Bom, primeiro lugar, nós vivemos na dependência de Deus, confiando e descansando na sua palavra, colocando Deus em primeiro lugar e em terceiro, derramando o coração em oração. E eu deixei essa aqui em terceiro lugar exatamente porque existe aqui uma lógica, existe aqui uma sequência. Só quem confia em Deus, ou seja, só quem sabe que Deus em sua palavra tem resposta para o meu passado, para o meu presente, para o meu futuro, só quem coloca Deus em primeiro lugar, quem de fato pode dizer que o Senhor Deus é primeiro lugar na vida dele, que o que tira o sono, que traz prioridade para a sua vida é o próprio Deus, essa pessoa, ela alcança o favor de Deus em oração. Não estou dizendo que você não pode orar se Deus não for o primeiro lugar na sua vida e se você não confiar nele. Na verdade, é aí que você deve orar mesmo. Se você é desafiado por essa palavra para confiar mais em Deus, em sua palavra, para conhecer mais a Deus e a sua palavra, se você foi desafiado por essa palavra para colocar de fato Deus em primeiro lugar, mas você sabe que você não faz isso, então a primeira coisa que você tem que fazer é orar, é pedir a Deus mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é que as orações feitas em momentos em que nós não temos mais em quem confiar, as orações feitas em momentos em que nós sabemos que só podemos recorrer a Deus, essas são de fato orações que mexem com o nosso coração, que mexem com a nossa existência. Aquelas orações que nós fazemos quando de fato nós não temos outra alternativa. Então, viver na dependência de Deus é saber que você não está apenas falando palavras, jogando palavras para o vento. Você não está apenas jogando palavras soltas para o universo. Não. Você está em uma audiência com o Rei da Glória. Você está em uma audiência com aquele que arquitetou e sustenta, pelo poder da sua palavra, todo o universo. Então, uma vida de dependência a Deus é demonstrada através de uma vida de oração. Por quê? Porque a sua vida de oração mostra quem de fato você
Busca a dependência. Se a sua dependência está no dinheiro, a oração para você vai ser protocolar. Deus, me dá mais dinheiro. Se a sua vida depende do sexo, você vai fazer orações, né? Sua vida depende do romance, você vai fazer oração voltada para isso. Deus, me dá o grande amor da minha vida. Se você depende da família, as suas orações vão ser sempre para Deus manter a sua família ali do mesmo jeito que ela existe. E nada pode dar errado, aquilo ali tem que ser perfeitinho. Então percebe como que a nossa confiança molda a nossa oração? Agora, se Deus é a fonte de todos os meus recursos, se Deus ele é a fonte, ou ele é o grande amor da minha vida, o romance que eu sempre esperei, eu encontrei em Deus. Se Deus é de fato a minha família, eu pertenço à família de Deus, posso chamá-lo de meu pai, aí sim eu vou poder fazer orações de confiança em Deus, e aí sim eu poderei viver estas coisas que eu releguei a segundo plano, eu posso vivê-las de fato. Porque quando você centra em viver essas coisas, quando você coloca essas coisas ou outras coisas que eu não citei aqui, você coloca em primeiro lugar, você não vive essas coisas porque essas coisas vão te sugar e também você não confia em Deus. Agora, quando você confia em Deus, você pode de fato viver essas coisas. Essas coisas estarão no lugar certo. E coisa linda é quando você coloca a sua família no lugar certo. A sua família nem está acima de Deus, né, e nem está abaixo. Ela está exatamente no lugar aonde ela deve ficar. Então é isso, né, pessoal? Acho que podemos orar aqui. Eu creio que deu para falar bastante aí nessa manhã. Só para recapitular, como viver na dependência de Deus, confiando e descansando em Deus, em sua palavra, não tememos más notícias, colocando Deus em primeiro lugar, e as nossas angústias revelam nossas prioridades, e derramando o coração em oração. Por quê? Quem confia em Deus e coloca Deus em primeiro lugar, alcança o favor do Senhor. Vamos orar? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, nós nos curvamos nessa manhã em adoração à Tua palavra, nos curvamos em adoração a quem Tu és. Senhor, nós confessamos que muitas vezes não colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor, nós confessamos, Pai, que não confiamos em Tua palavra, que confiamos muitas vezes, Senhor Deus, na forma como o mundo está sendo desenhado para nós. Senhor Deus, confiamos muitas vezes, Senhor Deus, e colocamos a nossa prioridade em coisas. E isso tem nos arrasado, isso tem nos destruído, Pai. O Senhor sabe as áreas na minha vida em que são destruídas, simplesmente porque a prioridade não é o Senhor. Pai, mas nessa manhã eu coloco isso em oração diante do Senhor, pedindo que o Senhor primeiro nos ajude, que o Senhor nos dê graça, assim como o Senhor alcançou as pessoas ali no livro de 2 Reis, pessoas distintas, pessoas diferentes, vivendo contextos diferentes, todas foram alcançadas pela Tua graça. Que eu, a começar de mim, cada um dos meus irmãos que estão comigo agora, conectados, que estão comigo agora, Senhor Deus, assistindo esse devocional, que eles também, Senhor Deus, possam experimentar essa boa visitação da Tua palavra, do Teu poder e da Tua graça. Que nós possamos viver, não só essa sexta-feira, mas esse final de semana, debaixo desta doce e preciosa palavra e promessa. Senhor Deus, para finalizar, eu oro colocando diante do Senhor aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acometidos por algum tipo de enfermidade, em especial pelo coronavírus. Senhor Deus, nós oramos por aqueles que estão precisando de um milagre em suas vidas. Oramos por aqueles que perderam seus entes queridos e oramos também por aqueles que precisam trazer o suprimento para a sua mesa. Olha com amor e graça por cada um desses, Pai, e derrama a Tua misericórdia. Assim nós oramos, te louvando, Pai, engrandecendo o Teu nome que é santo, que é poderoso, que é maravilhoso. Nós oramos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Um excelente final de semana para todos nós.
Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui ainda no nosso sabadão. Mas que Deus abençoe aí todos nesse final de semana, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe.